Aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeo do canal Retcons e Afins. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, eu já quero falar da história, a história é totalmente fictícia, o vídeo foi feito apenas para entretenimento de vocês, nada do que acontece na história é real. E hoje teremos o quê? Teremos atualização na playlist Mamão com Açúcar. E eu acho que eu também vou colocar essa história na playlist Algodão Doce. Pra quem não sabe, essas duas playlists são bonitinhas, fofinhas, love love. É pra aquela pessoa que quer assistir e quer ficar com o sorriso aqui, na orelha, orelha, orelha. Ela é muito, muito, muito engraçada. Eu mexi um pouquinho nela, alterei algumas frases. Vocês vão perceber porque tirei umas frases de algumas coisas que você provavelmente já escutou. Principalmente se você assistir novela. Ó, saiu o filtro aí um pouquinho. Gente, não se esqueçam de curtir, de comentar, tá? De pau o vídeo. Sei que é chato eu ficar falando isso todo dia, mas o que acontece se eu não falar? Se eu não falar, vocês acabam se esquecendo. Apenas assistem o vídeo completo aí. E antes... E depois que terminou o vídeo, simplesmente saem do canal e se esquecem de fazer isso, tá? Então, já que você tá me ouvindo agora, aquelas pessoas, aquelas 10 pessoas que escutam a introdução, já curte, já comenta. Não sabe comentar? Comenta alguma coisa, alguma baboseira, sua comida preferida, os minutos aí que alguma coisa que eu falei que você gostou. Então, é isso aí. E para quem já segue o canal há bastante tempo, ou para quem tá chegando agora e ainda não ativou o sininho, não se esquece de ativar o sininho. O que acontece se você ativar o sininho? Assim que eu postar vídeo, você automaticamente recebe a notificação de que tem vídeo novo no canal. Menos de 20 segundos que chega aí na sua conta. Eu já testei isso na minha outra conta e realmente, gente, é menos de 20 segundos que você recebe a notificação. Espero que vocês tenham uma semana abençoada, em nome de Jesus Cristo, que Deus esteja sempre presente na vida de vocês, tá bom? E se você é aquela pessoa que tá passando por uma depressão, por uma tristeza difícil, não se esqueçam que sempre depois da tempestade, sempre vem um arco-íris, tá? Eu tenho uma amiga, uma melhor amiga, que é a Elaine, que na pior fase da minha vida, ela ficava do meu lado e ela olhava pra mim e falava assim: Yasmin, eu sei que tá difícil, mas todo dia é como se você estivesse andando que nem uma tartaruga, um passinho de tartaruga cada vez. Espero que... eu falo e eu me emociono. Eu espero que vocês tenham uma Elaine na vida de vocês, tá bom? Um beijo e tchau! Nunca pensei que encontraria Alexander de novo nessas circunstâncias. Ele estava cercado como uma estrela, vestindo um terno sob medida, sendo entrevistado como o Don Corleone da família. Bem falado, elegante e digno, com os olhos profundos e baixos, sob aquela pressão natural. E eu? Uma repórter novata a menos de 2 metros, microfone na mão, sendo empurrada para todos os lados pela multidão. Amy, por que você está usando boné? Encontrou um ex? Minha amiga Lucy me zoou, e eu rapidamente mandei ela calar a boca. Para falar a verdade, a voz de Lucy não era tão alta em meio a todo o barulho, mas Alexander passou muito tempo sozinho no escuro antigamente, sua audição era muito mais aguçada que a da maioria das pessoas. Por isso eu adorava sussurrar coisas sujas bem no ouvido dele, vendo o rubor subir dos lóbulos até a clavícula. Eu adorava vê-lo tremer na ponta dos meus dedos, envergonhado demais para fugir porque não conseguia enxergar. Sua voz bonita ficava um pouco rouca, seu pomo de Adão sexy subindo e descendo, seus olhos desfocados e sem defesa. Pare com isso, ele dizia. Eu roçava meus lábios nos dele, pálidos e rosados, e o encostava em um canto. Ele claramente queria me afastar, mas como não conseguia enxergar, às vezes colocava as mãos nos lugares errados, como um coelho assustado. Quando eu o provocava demais, eu sussurrava: só me chame de senhora, e eu te deixo ir. Agora, olhando para essas cenas, eu queria dar um tapa no meu eu excitado do passado. Senhor Corleone, seu trabalho de caridade para pessoas com deficiência tem a ver com o fato de você ter sido cego por um tempo? Você enfrentou alguma discriminação ou bullying naquela época? Outro repórter cutucou o novato que acabara de fazer a pergunta. Com a reputação e o temperamento do Senhor Corleone, quem poderia intimidá-lo? No palco, a voz baixa e fria de Alexander não revelava nada. Sim, eu fui intimidado. Muito. Os olhos do repórter brilharam como se tivesse encontrado ouro. Então já se passaram 7 anos. Você deixou isso para lá? O que faria se visse a pessoa que te intimidou de novo? Os lábios de Alexander se curvaram levemente, e ele esfregou o anel no dedo. Talvez fosse imaginação minha, mas senti o olhar dele se voltar para mim. 7 anos? Eu lembro de 2.656 dias. Cada pedaço dessa dor ela vai pagar 10.000 vezes. O aquecimento da sala estava no máximo, mas eu tremi mesmo assim.
Não é à toa que os internautas sempre dizem para não pegar caras aleatórios na rua. Se eu soubesse melhor, teria levado o garoto cego que andava pelas ruas até a delegacia, em vez de deixar seu rostinho bonito me atrair como uma isca de diabo e levá-lo para casa. O repórter sentiu a mudança no ar e tentou brincar. O senhor Corleone está brincando. Então ele rapidamente mudou de assunto. Alexander me reconheceu ou não? Depois da entrevista, disse a mim mesma que ele era cego naquela época. Ele nem sequer viu meu rosto. Na verdade, nem mesmo uma pessoa com visão se lembraria de alguém de 7 anos atrás. Com esse pensamento, soltei um longo suspiro. Senhorita Clark, segure o elevador. Do lado de fora das portas, o consigliere de Alexander, Léo, acenou para mim. Sorri, assenti e apertei freneticamente o botão de fechar a porta. Bem quando as portas estavam prestes a se fechar, antes que eu pudesse me sentir aliviada, um par de mãos pálidas e esguias deslizou pela fresta. Se Alexander não fosse tão ridiculamente bonito, eu teria pensado que tinha esbarrado em um zumbi. Mas, sinceramente, eu preferia dividir o elevador com um zumbi do que com o Alexander. Senhorita Clark, você... Léo me olhou confuso. Desculpa, botão errado. Abaixei a cabeça, baixei a voz e fiz a melhor imitação de um crooner à moda antiga. Felizmente, Alexander não parecia se importar. Ele simplesmente entrou direto. Sua altura oficial era de 1,87. Ombros largos, pernas longas, corpo de modelo. Era impossível não olhar 2 vezes. Mas me contive. Fiquei o mais longe possível dele e esfreguei o polegar sobre a cicatriz no meu pulso. O elevador desceu lentamente do 33º andar. Cada vez mais pessoas se apertavam, e o espaço entre Alexander e eu diminuía. Um homem na frente ficava recuando, prestes a pisar no meu pé, quando Alexander silenciosamente se colocou na minha frente, bloqueando-o. Por um segundo, não consegui dizer se ele estava fazendo isso de propósito ou apenas mudando o peso por causa das pernas cansadas. Conhecendo-o, provavelmente a segunda opção. Naquela caixa apertada, eu não tinha para onde ir. Estava praticamente colada em Alexander, perto o suficiente para sentir seu cheiro leve e limpo, e isso trouxe de volta algumas memórias corporais que eu preferia não ter. A maioria das pessoas não sabe disso, mas Alexander não usa perfume. Ainda assim, sempre tem um cheiro limpo e ensaboado. 7 anos atrás, sempre que eu estava estressada, eu o surpreendia, o empurrava no sofá e enterrava meu rosto no pescoço dele, respirando aquele cheiro. Quando eu ficava muito agitada, ele tentava me acalmar, levantando a camisa só o suficiente para mostrar sua cintura e abdômen finos, as orelhas vermelhas como se pudessem pegar fogo, enquanto resmungava. Senhora, 5 segundos. É isso. A visão daquelas linhas de dar água na boca, a sensação macia mais firme da pele dele, o calor, tudo isso se misturava com o Alexander frio e distante parado agora na minha frente. Balancei a cabeça, tentando afastar esses pensamentos, mas meu coração já disparava. Para me distrair, peguei o celular e rolei o Twitter, encontrando um post sobre Isabella Vitelli, a princesa da família Vitelli. Os Corleone e os Vitelli trabalhavam juntos há anos, e Isabella havia sido prometida a Alexander desde a infância. Alexander era famoso por ser indiferente às mulheres. Quando ele morava comigo, ele era tão casto quanto uma freira em uma catedral. Uma vez, uma atriz fingiu estar bêbada em uma festa e caiu em cima dele. No dia seguinte, ela foi colocada na lista negra. Mas ele já tinha sido fotografado com Isabella várias vezes. Não faz muito tempo, o anel de ferro barato que Alexander sempre usava no dedo viralizou online. Todos estavam tentando adivinhar quem era a garota por trás do anel. Isabella rapidamente postou uma foto de uma pulseira igualmente simples no Twitter, desencadeando uma onda de shipping. Mas aquele anel parecia exatamente com o prêmio que ganhei numa feira de rua. Era tão feio que, quando trouxe para casa, joguei para Alexander como um presente qualquer. Ele deve ter continuado usando aquilo todos esses anos como lembrança da humilhação que sofreu. 7 anos inteiros. Você pensaria que velhas mágoas desapareceriam. Achei que tudo isso já era passado. Por isso tive a coragem de voltar. Acontece que Alexander guardava rancor como ninguém. Senhorita Clark. Eu mal tinha dado alguns passos fora do elevador quando ouvi a voz de Alexander atrás de mim. Don Corleone! Com tantos colegas por perto, mantive a postura e afinei a voz mais baixo. Alexander caminhou em minha direção, e todos ao redor se viraram para me encarar. Léo me disse que você fez mestrado e doutorado no exterior e começou a trabalhar aqui no mês passado. Sim, precisa de algo, Don Corleone. Eu só queria que aquilo acabasse logo. Senhorita Clark, bem-vinda à Corleone Holdings. Espero que tenhamos uma relação de trabalho agradável. Alexander estendeu a mão. Eu estava prestes a apertar quando lembrei da cicatriz no meu pulso. Ele não conseguia vê-la, mas sabia que ela existia. Dei um passo para trás, escondi a mão atrás das costas e improvisei. Desculpe, Don Corleone. Minha mão está machucada. Estou usando pomada ainda. Ele ergueu uma sobrancelha. Senhorita Clark, você tem medo de mim? Não, de jeito nenhum. Você é tão... benevolente. Quer dizer, acessível. Forcei uma risada leve, mas meu coração estava na garganta. Reddit, contos e afins. A garota de 7 anos atrás jamais teria imaginado que o garoto doce, bonito e cego como um morcego que ela tinha provocado, um dia teria uma presença tão esmagadora que agora ela nem ousava encará-lo. Ou, Senhorita Clark é formal demais. Senhora, soaria mais familiar? Alexander baixou a voz, os olhos estreitos fixos em mim como um lobo que finalmente encontra sua presa. Senti o sangue gelar. Demorei um pouco para encontrar a voz. Sou alguns anos mais velha que você, Don Corleone. Se quiser me chamar de senhora, não vou impedir. Mas meu namorado está esperando eu chegar em casa para alimentar o bebê. Tenho que ir.
Como diz o ditado, na estrada, você cria sua própria identidade. Mantive a calma, agi naturalmente. Mas esqueci de esconder minha voz de verdade. Quando percebi meu erro, os olhos profundos de Alexander já tinham escurecido, como se ele pudesse enxergar através de mim. Emily Clark, foi divertido brincar comigo? Don Corleone, não sei do que está falando. Vou indo agora. Nesses poucos segundos, eu já tinha planejado minha rota de fuga na cabeça. Mas, justo quando eu estava prestes a me mexer, meu açúcar no sangue despencou. Antes de eu cair no chão, alguém me segurou pela cintura. A luz parecia piscar. Com a visão embaçada, vi que Alexander, que um segundo antes era tão intimidador, agora tinha os olhos vermelhos. Seu terno perfeitamente passado estava amassado sob minha mão, os botões meio abertos, revelando uma pequena pinta na clavícula. Era indecente. Talvez eu estivesse alucinando, mas ouvi Alexander sussurrar, "Senhora", repetidas vezes, a voz urgente e dolorida. Eu não conseguia falar. Tudo ficou escuro. Com as últimas forças, apontei para a boca, tentando indicar que queria comida. Mas Alexander congelou por um segundo, e então se inclinou lentamente. Meus olhos se abriram de repente. Tentei sentar com todas as forças, mas desmaiei de novo. Quando acordei, estava em uma cama de hospital. Uma enfermeira ao meu lado disse gentilmente: "Senhorita Clark, você está acordada. Aguente mais um pouco, o soro de glicose está quase acabando." Eu agradeci. A lembrança do que aconteceu antes de eu desmaiar voltou com força, e inconscientemente lambi os lábios secos. No fim, Alexander realmente... Mesmo que eu não tenha me explicado direito, e ele tenha entendido errado, ele claramente tem alguém de quem gosta. Por que ele ouviria um pedido tão irracional? Se ele é tão obediente assim, por que não me deixa ir e ainda me dá 100 milhões enquanto está nisso? Senhorita Clark, a enfermeira olhou ao redor e baixou a voz. Você e Don Corleone, vocês estão... Ela me lançou um olhar tímido e cúmplice. Eu não fazia ideia de por que ela tinha chegado a essa conclusão absurda. Acenei com as mãos. Alexander e eu não somos próximos, e ele não está noivo da Isabela. A enfermeira me lançou um olhar de, claro, né? Querida, você está enganada. Isso foi só uma piada que os pais deles fizeram quando eram crianças. Não significa nada. Mas, senhorita Clark, você devia ter visto. Quando Don Corleone te trouxe, os olhos dele estavam completamente vermelhos. Ele segurava sua mão tão forte que parecia não querer soltar. Não importava o que dissessem, ele não largava. E eu adoro romances ruins, então sinto drama de longe. Graças a Deus foi só hipoglicemia e leve desnutrição. Caso contrário, eu teria pensado que Don Corleone ia dizer: se você não conseguir salvá-la, o hospital inteiro será enterrado com ela. Essa enfermeira definitivamente lia muitos romances de máfia. Você está enganada, eu disse, irritada enquanto ela tirava meu soro. Esse cara guarda rancor como ninguém. É olho por olho. Agora ele provavelmente está planejando vingança. A enfermeira tossiu de repente e piscou para mim. Foi então que notei Alexander parado na porta. Ele havia trocado de roupa. Moletom preto fechado até o queixo. As bordas dos olhos ainda levemente vermelhas. Ainda frio, mas com um toque estranho de juventude. Só de estar ali, ele já chamava a atenção. A enfermeira riu e saiu discretamente. O que é isso? Apontei para a garrafa térmica na mão de Alexander, tentando convencer a mim mesma de que ele não tinha ouvido nada. Alexander entrou. Comida do cara mal, olho por olho. Pois é, lá se vai essa esperança. Alexander abriu a lancheira e colocou os pratos na mesinha à minha frente. Carne bourguignon, torta de pastor, sopa de cogumelos. Tudo com um cheiro delicioso, todos os meus favoritos. Mas vê-los me lembrou do passado. Naquela época, eu estava tão atolada com os estudos que vivia de comida por entrega. Depois trouxe um menino cego para casa, e minha carteira, que já era fina, ficou ainda mais vazia. Então eu disse a ele que saber cozinhar era a qualidade mais sexy que um homem poderia ter, e o incentivei a cozinhar. Foi uma piada maldosa, mas ele não disse não. Ele até parecia à vontade na cozinha, tanto que quase esqueci que ele era cego. Quando a Lucy soube, me mandou tipo 5 mensagens de voz seguidas. Garota, você perdeu a cabeça? Ele é cego. Você não tem medo que ele se vingue quando voltar ao topo? Você é uma covarde normalmente, mas com esse garoto cego você tem toda a coragem do mundo. Respondi fracamente. Mas ele cozinha tão bem. Come, querida. Apenas come. Ninguém pode te superar em comida. Pensando bem, talvez Alexander tivesse motivos para me odiar e querer vingança. Eu não era exatamente inocente. Não consegue se acostumar com a comida depois de todos esses anos no exterior? Eu estava perdida em reflexões quando Alexander estendeu a mão para tocar meu cabelo. Eu desviei por instinto. Senhora, você realmente não quer mais que eu te toque. Você não era assim antes. A mão dele ficou suspensa no ar, a voz baixa carregada de algo que soava quase como dor. Fiquei confusa. Não foi você quem disse que me faria pagar 10 mil vezes? Então o que Alexander estava fazendo agora? Reclamando? Ou seria algum tipo novo de tática de tortura? Ah, entendi. Você não era assim antes. Era na verdade uma acusação velada sobre como eu o tratei naquele dia. O dom de uma família da máfia realmente sabe atuar. E é afiado. Me insulta com educação. Por pouco. Se eu fosse pior em ler nas entrelinhas, teria pensado que ele estava triste porque eu estava me afastando. Alexander, como você me reconheceu? Você nunca viu meu rosto. Eu imaginava que um dia, com sua inteligência ao nível de Sherlock, ele poderia descobrir quem eu era. Mas nunca pensei que ele me veria logo na primeira vez que nos encontramos, assim que entrei na empresa dele. Como não conseguia mais esconder, achei que pelo menos entenderia como. Reddit, contos e afins. Muita gente tem vozes parecidas.
Inúmeras pessoas têm cicatrizes nos pulsos. 7 anos é muito tempo. Tempo suficiente para embaçar a memória de qualquer um. Eu não acreditava que ele pudesse pular direto para a certeza só com isso. Senhora, se você pensa na mesma pessoa todos os dias, fica obcecada por ela por 7 anos, sonha com ela toda noite. Não acha que eu a reconheceria quando finalmente estivesse na minha frente? Alexander me encarou sem piscar. Seus olhos azuis eram lindos, perfeitamente claros, do tipo que deveriam ser frios, mas agora giravam com emoção, vermelhos como se ele tivesse chorado, fazendo meu coração doer por ele. Era muito diferente da imagem fria e intocável que ele mostrava ao público. Ele parecia mais um cachorro bonito pego na chuva, desesperado pelo abraço do dono. De repente, entendi o que a enfermeira quis dizer quando disse que ele parecia prestes a desmoronar. Sem conseguir entender o que Alexander realmente queria, com a mente uma bagunça, apenas abaixei a cabeça e me concentrei na comida. No começo, fiquei preocupada que ele pudesse ter feito algo com ela. Com o poder e as conexões dele, eu não tinha dúvidas de que os netos da Lucy estariam se casando enquanto eu ainda estaria flutuando no rio Hudson. Mas depois de algumas mordidas, não consegui parar. Limpei todos os pratos rapidamente. 7 anos na Alemanha, vivendo de pão e batata com trabalhos acadêmicos intermináveis. Quando minha língua bateu naquele bife, quase chorei. Depois da última mordida da torta, engasguei. Peguei a xícara mais próxima e tomei 3 grandes goles antes de perceber que era de Alexander. A borda estava levemente marcada por mim. Agora é seu, disse ele secamente. Alexander tinha toque. Ele odiava compartilhar coisas com outras pessoas, especialmente com mulheres. Acho que eu o irritei de novo. Desculpa, eu não quis. Eu ia oferecer comprar um novo para ele, mas quando vi a marca, fiquei quieta. Meus olhos passaram da marca na borda para o rosto de Alexander, depois lentamente para os lábios levemente rosados dele. Lembrando do que ele fez pouco antes de eu desmaiar, a pergunta queimava na minha língua. Ei, Alexander, você realmente... Eu não conseguia dizer, me beijou. Meu rosto estava pegando fogo. Queria enterrar a cabeça no travesseiro. Pela primeira vez, pensei que talvez não fosse tão ruim se Alexander ainda fosse cego. Você quer que eu tenha ou não, hein? Responda-me, senhora. Alexander sorriu preguiçosamente, os olhos brilhando. Ele se ajoelhou ao lado da cama, olhando para mim, e o pomo de Adão dele se moveu, como se estivesse se oferecendo. Se eu me inclinasse um pouco, poderia tocar aqueles lábios. Alexander. Um homem aparentemente frio e intocável, que na verdade era um incubo completo. 7 anos de diferença, e o cara até parecia ter mudado de espécie. Seu telefone tocou, quebrando o momento e me tirando do transe. Me afastei rápido, já tinha me inclinado demais, e minhas bochechas queimavam. Alexander apertou as mãos. A voz de Léo soou. Don Corleone, você saiu do escritório a tarde toda. Sim, estou com alguém importante. Minha... Ele fez uma pausa e murmurou, namorada para mim. Alexander. Entrei em pânico e tentei pegar o telefone, mas ele o ergueu bem alto. Perdi o equilíbrio, agarrei a gola dele e os botões voaram para todo lado, me dando uma visão nada conveniente. Senhora, não precisa se apressar. Temos bastante tempo para isso. Alexander puxou calmamente a camisa de volta no lugar. Fiquei tão atônita com a falta de vergonha dele que nem consegui falar. Léo, claramente assustado, gaguejou. Tem uma mulher com você? Don Corleone, devo cancelar a reunião de hoje à noite? Não, volto logo. A voz dele voltou a ser fria e distante. No momento em que Alexander estava prestes a desligar, um grito veio do outro lado. Todo mundo atenção! Nosso Don, depois de todos esses anos solteiro, talvez finalmente esteja com alguém. Ele que tomava soro enquanto trabalhava, tirou a tarde inteira de folga por causa de uma garota. E a voz dela parece exatamente com a da senhorita Clark. Meu Deus! Espera. Senhorita Clark, como Emily Clark, ela não tinha acabado de voltar ao país? Como ela conheceu o Don? Léo, tem certeza? Claro que tenho certeza. A família da senhorita Clark é de Jiangnan, voz suave, baixinha, fofa como um gato ragdoll. Inesquecível. E hoje na coletiva, todo mundo viu o Don carregando ela. Eu sabia que tinha algo estranho. O Don nunca deixa mulheres se aproximarem dele. Meu Deus, o Don é meu homem dos sonhos. Aquela garota Emily está vivendo muito bem. Até onde eles foram? Meu coração está partido. Quando a Emily vier ao escritório, eu vou perguntar. Não espalha boato. O Don e a Isabela cresceram juntos. Emily é só uma repórter estagiária comum. Por que ele teria algo com ela? Vocês acreditam em qualquer coisa. Então alguém gritou. Caramba, Léo, seu celular ainda tá ligado. Merda. A ligação caiu. Sentei-me mais ereta, tentando recuperar um mínimo de autoridade. Alexander, terminamos há 7 anos. Senhora, ninguém disse terminar. Ficamos apenas à distância por 7 anos. A luz do sol entrava pela janela, iluminando os dedos longos e elegantes dele, fazendo até aquele anel barato parecer caro. Quando descobri quem Alexander realmente era, comprei uma passagem naquela noite e saí às pressas. Para evitar problemas, mudei meu número e minhas contas. Eu nunca sentei com ele e disse claramente que tinha acabado. Mas 7 anos sem uma palavra. Qualquer pessoa normal acharia que acabou. Alexander provavelmente só estava brincando comigo, vingando-se de mim por tê-lo enganado para namorar quando ele ainda estava frágil. Tudo bem, estou terminando com você agora. Você desperdiçou 7 anos da minha vida. Quantos setes uma pessoa tem? 100 milhões por danos emocionais não é muito, né? A voz dele era preguiçosa, provocativa, como uma pena roçando a pele. Como ele conseguia fazer algo tão irritante soar tão... quente? Mas Alexander era o chefe da minha empresa e da Lucy. Minha carreira mal tinha começado. Engoli em seco.
Dom Corleone, posso fazer um plano de pagamento? O que você acha? Ele levantou a sobrancelha, pegou meu celular, desbloqueou com facilidade e se adicionou ao meu iMessage. Quando recuperei o celular, uma transferência de 52 mil já estava lá. O que é isso? O médico disse que você está desnutrida há muito tempo. A partir de hoje, você vai fazer todas as refeições comigo. Não. Funcionários têm o direito de recusar pedidos irracionais de chefes. Eu tenho minha dignidade para preservar. Tentei ser firme. Alexander completou lentamente. E a cada refeição comigo, eu transfiro 52 mil para você. 52 mil? Meus olhos brilharam. Dei meu sorriso mais doce e segurei o braço dele. Quem precisa de dignidade? Alexander apenas me encarou em silêncio. Droga. Por um segundo, esqueci que ele não era mais aquele garoto cego. Eu estava prestes a soltar quando ele disse: Senhora, você é linda. O quê? Ele não desviou o olhar. Desculpa. Meu cérebro travou por um segundo. Foi um deslize. Depois de pensar melhor, senhora, você é realmente, realmente linda. Tenho inveja de todos que te viram nesses 7 anos. Meu coração disparou. Para garantir que o dinheiro não mude uma mulher para pior, vamos nos encontrar no meio. 66 mil por refeição. Alexander deixou essa frase e saiu do hospital. Dei tapinhas no meu rosto, que estava mais vermelho que o bumbum de um macaco, e me avisei para não me apaixonar. Alexander era uma raposa astuta. Pelo que eu sabia, ele estava jogando o longo jogo. Me fazer apaixonar por ele e depois me derrubar com força. Eu precisava ficar alerta. Não cair na armadilha dele. Se ele queria atuar, eu também podia atuar. Desde que ele não tornasse o trabalho um inferno para mim e para a Lucy, tudo bem. Depois que saí do hospital, tanto Alexander quanto eu ficamos sobrecarregados. A única vez que nos víamos era durante as refeições no escritório dele. E isso virou minha maior dor de cabeça. O escritório já era um festival de fofocas. Especialmente depois daquela confusão no telefone, as pessoas começaram a me olhar de forma diferente. Qualquer coisa, por menor que fosse, virava assunto na máquina de café. Um dia, na hora do almoço, fui até o escritório de Alexander e dei de cara com a Lucy. Amy, pra onde você vai? Banheiro. Eu menti. Lucy olhou para a porta do escritório a poucos passos dali e me deu um sorriso cúmplice. Amy, vai soprar no ouvido do Dom por nós. Diz para ele cancelar as horas extras essa semana. Ele nunca se cansa, mas nós estamos morrendo. E fala bem de mim enquanto estiver lá. Graças a Deus, Lucy ainda não sabia que o garoto cego daquela época era Alexander. Se soubesse, não estaria pedindo elogios. Estaria me arrastando para pedir demissão juntas. Ela se inclinou. Amy, um homem de alto nível como o Dom Corleone, tem muitas mulheres ao redor dele. Essa é uma oportunidade de ouro. Se você não aproveitar, vou perder todo o respeito por você. Ah, e outra coisa. Esqueci que você mal esteve perto de homens desde aquele garoto cego. Quando eu tiver tempo, vou te dar umas aulas. Finalmente me livrei da Lucy. Então entrei no escritório de Alexander como uma enguia. Ele estava esquentando comida no micro-ondas. Uma figura alta de terno caro usando um avental de leitão. Era ridículo. Senhora, é ilegal responder mensagens? Hã? Abri o iMessage. 99 mensagens não lidas de Alexander. Senhora, a comida está esfriando. Por que você ainda não chegou? Transferência, 52 mil. Senhora, o que eu fiz de errado? Fala comigo. É por causa do que aconteceu no hospital? Dezenas de fotos de abdômen de vários ângulos. Estou ficando bravo agora. Não vou te mandar mais mensagem. 1 minuto depois. Senhora, sua glicose caiu de novo? Senhora, não me assusta. Senhora, você está me deixando de novo? A última era de 1 minuto atrás. Só de olhar, parecia que éramos um casal apaixonado. Desde que voltei, eu não conseguia entender o que Alexander queria. Como uma espada de Damocles sobre minha cabeça, sem saber quando cairia. Enquanto comíamos, reuni coragem e peguei meu cartão bancário. Alexander, aqui está nosso último jantar. Juntei os 100 milhões. Vamos terminar. A porta abriu. Vozes. Dom Corleone, viemos entregar os materiais do projeto conjunto. Entrei em pânico. Me virei sem saber onde me esconder, e antes que Léo e os outros entrassem, eu me escondi debaixo da mesa de Alexander. Eles entraram. Léo era observador. Notou na hora. Dom Corleone, por que tem 2 lugares postos? Sim, por quê? Alexander olhou para baixo, encontrou meu olhar e ficou mais sério. Felizmente, não precisei sofrer muito. 1 para macarrão, outro para carne, ele disse casualmente. Lancei um olhar agradecido para ele. Alexander sorriu levemente e fez carinho no meu cabelo. Seus dedos estavam frios. Um arrepio passou pela minha espinha. A reunião foi terrível. 2 páginas depois do início da apresentação, Alexander já tinha apontado 10 problemas. A sala ficou tensa. Ele deve ter ficado com sede, porque tomou um gole de água. Puxei a perna da calça dele e sussurrei. Minha perna está dormente. Já chega por hoje. Vão revisar tudo, Alexander disse. Um dos funcionários comentou. Dom Corleone, por que você está tão gentil hoje? Normalmente você grita com a gente por 1 hora. Os outros riram nervosos e saíram. Eu estava prestes a sair debaixo da mesa quando alguém entrou. Era Isabela. Muito bem arrumada. Se eu saísse agora, não teria como explicar. Cerrei os dentes e fiquei imóvel, como uma codorna, olhando para a calça perfeitamente passada de Alexander. Isabela colocou uma caixa na mesa. Aqui está aquele perfume de edição limitada que você pediu para eu pegar na marca. Alexander, estou curiosa. Que tipo de garota é tão difícil assim de conquistar que você está se dando todo esse trabalho? Meu coração disparou. Quem Alexander estava tentando conquistar? Eu não era a mulher que ele mais via? Alexander retrucou. E você ainda não pegou aquela sua assistente? Isabela riu. As unhas dela batiam levemente na mesa.
Pelo menos ninguém me deixou sem uma palavra por 7 anos. Pelo menos eu não bebi até ter uma hemorragia estomacal por causa de alguém. Quase congelei na rua no inverno, ou liguei para um número desconectado dia e noite. Ou tratei um anel inútil como um tesouro. Pelo menos eu não coloquei faixas em todos os ônibus e táxis da cidade implorando para alguém voltar. Fala tudo isso sobre odiar alguém para sempre, fazer essa pessoa pagar. E no segundo em que ela aparece, você usa todos os truques baratos possíveis. Fingir ser patético, seduzir, jogar dinheiro. Alexander, me arrependo de ter dito aos meus amigos que você era a pessoa mais racional que eu conheci. Espera, Isabela estava falando de mim? Alexander esfregou a têmpora. Não posso mais fazer essa história de relações públicas de noivado com você, mas vou anunciar que a parceria das nossas famílias continua. Obrigada por isso. Isabela se levantou. Meu pai inventou esse noivado mesmo. Eu gosto de mulheres. O mais importante é seguir o próprio coração, em vez de tirar conclusões precipitadas. Estou certa, batatinha escondida debaixo da mesa? Fiquei tão surpresa que levantei a cabeça de repente, mas não senti dor. Alexander colocou a mão entre minha cabeça e a mesa. Eu coloquei a cabeça para fora. Isabela já estava na porta murmurando. Pessoas heterossexuais são selvagens. Senhora, o que você ia dizer? Alexander levantou meu cartão bancário com a outra mão. Tem 100 milhões lá dentro, pela taxa do término. Estiquei os braços rígidos, tremendo. Então você só concordou em comer comigo para juntar dinheiro suficiente para me deixar? Assenti. Depois balancei a cabeça. Alexander colocou uma mão na mesa, me prendendo entre ele e a superfície. A camisa puxava sobre os músculos. Ele sorriu. Vou te dar mais uma chance. Terminar ou não. Tudo que a Isabela disse é verdade? Eu não conseguia encarar ele. Estava perto demais. Sim, é verdade. Emily, você gosta de mim, mas tem medo de que eu só esteja me vingando. Que tudo seja uma encenação. E você tem medo de cair fundo demais, então foge. Estou certo? Alexander sorriu, impotente, e apoiou o queixo no meu ombro. Senhora, você não sabe que não se pode fingir amor? Faz tanto tempo, você ainda não acredita em mim? Ele acertou em cheio. Meu coração ficou ainda mais confuso. Isso é besteira. Eu não gosto de você. Senhora, então pode explicar por que salvou todas as fotos privadas que eu te mandei, organizadas por categoria, com anotações como para de manhã e para à noite. Meu rosto queimou. Alexander, você mexeu na minha galeria. Depois do almoço de ontem, você esqueceu de sair da conta. Eu vi por acaso. Engoli em seco. Então você diz que gosta de mim? Por que, quando era cego, você resistia tanto? A risada dele veio baixa, perto do meu ouvido. Senhora, eu tinha 18 anos. Eu estava tímido. E além disso, não fiquei bravo porque você me tocava. Eu fiquei bravo porque achei que você só queria meu corpo, não gostava de mim. Talvez se Alexander não fosse cego naquela época, eu teria visto o amor nos olhos dele. Mas se ele não fosse cego, talvez nunca tivéssemos nos encontrado. O destino é mesmo estranho. Ele tinha 18 anos, tímido como um coelho. Agora tinha 26. Um completo, pervertido experiente. Percebi aos poucos. Alexander, você chamou a Isabela de propósito na hora do almoço. Você queria que eu ouvisse, não é? Sim. Ele admitiu com facilidade. Como mais eu tiraria suas dúvidas? Senhora, eu admito. Eu queria me vingar de você. Mas quando você desmaiou na minha frente, eu não consegui continuar. Desculpa por te assustar, mas eu realmente gosto de você. Senhora, não me deixe esperando. Termina ou não. Se terminar agora, você perde 100 milhões. Se não terminar, tudo meu é seu. Posso até transferir tudo agora. Ele tinha planejado tudo. Não me deu espaço para fugir. Quando vi minha hesitação, ele sussurrou no meu ouvido. E claro, eu também sou seu, senhora. Você nunca mais vai precisar olhar minhas fotos escondida à noite. Alexander. Eu dei um tapa no braço dele. Ele fez bico esfregando a mão. Ai. Você está bem? Não, não consigo nem me alimentar. Você tem que fazer isso. Tudo bem. Pessoas passavam do outro lado do vidro fosco. E toda vez que eu o alimentava, meu coração falhava uma batida. De alguma forma, conseguimos passar por aquela refeição. Eu não aguentava mais o olhar intenso dele. Durante a reunião, todos perguntaram sobre a mão direita de Alexander. Ele respondeu seriamente. Um gatinho me arranhou. Vamos dar início. Lucy olhou para mim, praticamente derretendo na cadeira, e perguntou direto. Que gatinho? Já conhecemos? Alexander. Um boneco de pano. Não consegui evitar. Mantive a expressão séria e chutei ele de leve por baixo da mesa. Depois que a reunião terminou, todos saíram. Percebi que Alexander não se mexia. Ele não tinha arrumado as coisas. Não ia embora. Os olhos dele estavam fixos em mim, belos como o mar da noite. Senhora, vamos para casa. Fiquei surpresa. São só 4 horas. Alexander disse calmamente. Vou dar o resto do dia de folga para todo mundo. Eu já tinha um mau pressentimento sobre o significado de ir para casa. Estava prestes a recusar quando ele suspirou. Se a senhora não vier comigo, vou ficar muito triste. E quando fico triste, costumo fazer meus funcionários trabalharem horas extras. Antes que eu pudesse responder, um coro veio de fora da sala. Dona, vai para casa com ele. Lucy era a mais alta. Todos estavam escondidos do lado de fora, ouvindo. Eu congelei. Algumas pessoas parecem vivas, mas já morreram por dentro. Quando chegamos em casa, eu queria frutas. Alexander, ainda de paletó, foi até a cozinha e pegou cerejas na geladeira para lavar. Enquanto isso, dei uma olhada discreta dentro da bolsa preta que ele tinha trazido da loja de conveniência. Quando vi o que tinha dentro, levantei imediatamente e fui em direção à porta.
Assim que toquei a maçaneta, a voz de Alexander veio atrás de mim. Senhora, pra onde vai? Tomar um ar, já volto. Alexander olhou para a bolsa aberta na mesa. No segundo seguinte, ele fechou a distância, trancando a saída com o corpo e encostando de leve na porta. Senhora, mentirosos não são boas garotas. Na minha frente, ele tirou lentamente o paletó, afrouxou a gravata e os olhos ficaram vermelhos de novo. A senhora me abandonou por 7 anos. Está tentando me abandonar de novo? Não era isso, protestei fraca. As lágrimas de um homem eram, de algum jeito, armas perigosas. Quando Alexander chorava, parecia que o mundo inteiro devia algo a ele. Quando percebi, ele já tinha me levado até o quarto. Senhora, quando você não consegue ver, os outros sentidos ficam mais aguçados. Então, toda vez que você me provocava naquela época, você me levava ao limite. Comecei a sentir pena dele, até perceber que ele estava amarrando a gravata nos meus olhos. A voz dele ficou mais baixa, mais firme. A senhora não foi boa. Você me deve. 7 anos. 7 vezes. Nenhuma a menos. Lábios quentes encontraram os meus. O ar nos meus pulmões ficou mais raro. A chuva lá fora continuava leve, mas dentro do quarto, o ar já tinha parado de parecer uma armadilha. Alexander ficou em silêncio por alguns segundos depois de me olhar daquele jeito direto demais, como se estivesse esperando que eu fugisse de novo. Mas eu não me mexi. Isso pareceu confundi-lo mais do que qualquer briga. Ele soltou o ar devagar e recuou meio passo, como se estivesse me devolvendo espaço de propósito. Senhora... A voz dele saiu mais baixa do que antes. Eu não estou te prendendo. Eu engoli em seco. Mas você também não está me deixando muito em paz. Ele deu um sorriso pequeno, quase cansado. Eu sei. Silêncio. Dessa vez não tinha ameaça, nem jogo, nem provocação. Só duas pessoas que tinham passado anos demais se entendendo errado. Alexander pegou a bolsa preta da mesa e colocou ao lado da cama. Se você quiser ir embora, eu não vou te impedir. Ele apontou para ela. E o dinheiro continua sendo seu. Não como dívida. Como promessa cumprida. Meu coração apertou. E se eu ficar? Perguntei sem pensar muito. Os olhos dele escureceram por um segundo, como se essa resposta fosse a única coisa que ele não tinha ensaiado. Então eu vou fazer direito dessa vez. Ele deu um passo mais perto, mas parou antes de invadir meu espaço. Sem vingança, sem jogos, sem mal-entendidos. Respirou fundo. Só você. E eu. Eu devia rir. Eu devia desconfiar. Eu devia lembrar de tudo o que tinha me feito correr dele antes. Mas pela primeira vez, não parecia uma armadilha. Parecia uma escolha. Eu olhei para a bolsa. Depois para ele. Você é sempre assim dramático? Ele soltou um riso curto. Só com você. Isso me desarmou mais do que qualquer ameaça. Fiquei em silêncio por alguns segundos. E então fui até ele. Não rápido. Não impulsivo. Só. Fui. Quando parei na frente dele, vi que ele estava prendendo a respiração. Alexander. Sim, senhora. Se isso virar um inferno. Ele respondeu na hora. Eu deixo você me expulsar sem reclamar. Eu bufei uma risada, balançando a cabeça. Você fala isso agora. Ele levantou a mão devagar, só até o meu rosto, esperando permissão. Eu não recuei. Então ele encostou de leve na minha bochecha, como se tivesse medo de quebrar alguma coisa. Eu esperei 7 anos para te ouvir falar assim comigo de novo. Meu peito apertou. Você podia ter sido menos obcecado. Eu tentei. Ele fez uma pausa. Falhei. Eu ri de verdade dessa vez. Lá fora, a chuva começou a diminuir. E dentro do quarto, pela primeira vez, não parecia que eu estava sendo caçada. Parecia que eu tinha finalmente parado de correr. Alguns meses depois, o escritório da Corleone Holdings ainda era cheio de fofoca, mas agora tinha um novo tipo de assunto favorito. Eles brigaram de novo no almoço. Não, isso foi flerte disfarçado. Ela ainda chama ele de Don Corleone no trabalho. E ele finge que odeia, mas deixa. Lucy continuava sendo a mais barulhenta de todas. Eu sabia, ela gritava, desde o começo, e eu só revirava os olhos. Até o dia em que Alexander entrou na sala de reunião, pegou minha mão sem avisar e disse na frente de todo mundo. Ela vai sair mais cedo hoje, vamos casar. Silêncio total. Lucy caiu da cadeira. Eu vou ser a madrinha. Eu encarei ele. Você não sabe ser discreto, né? Ele apertou minha mão de leve. Não quando se trata de você. E dessa vez, eu não soltei. Porque no fim, não era mais sobre correr, nem sobre jogos. Era só sobre escolher ficar. E eu tinha escolhido. Fim, que Deus te abençoe.